Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, meu povo. Então está valendo mais um Somos Um aqui pela sua Rede 316 com o pastor Marcelo Santos. Nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023. Agora 3 horas e 10 minutos no horário oficial de Brasília. Pastorzão, por que precisamos de espiritualidade para uma geração cansada? Vamos começar por aí, pastor Marcelo? Vamos sim, pastor Nayan. Eu tive essa ideia, né, da geração cansada com o site Bibotalk, que é um site de teologia, que eles têm um canal no YouTube, eles têm um podcast, e eles lançaram uma conferência, um encontro de um dia, chamado Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Inclusive está acontecendo hoje, né? Hoje é o dia dessa conferência presencial lá em São Paulo. Eu não fui na conferência, não pude estar, mas eu fiquei com a ideia na cabeça. Olha, que ideia interessante, que coisa interessante de se tratar, né? A espiritualidade para uma sociedade cansada ou para uma geração cansada. Então, eu comecei a pensar nisso porque é uma coisa que a gente ouve o tempo todo, Nayan, né? Todo mundo está cansado. Eu trabalhando com universitários, eu pergunto para os universitários como eles estão. Ah, pastor, estou muito cansado. Nossa, eu não tenho tempo, eu estou todo enrolado com as minhas coisas, eu estou exausto. Né? Essas frases se repetem. Só quem nunca passou pela universidade acha que a universidade é molezinha, né? Que é uma coisa tranquila, só ficar lá. Não, né? Universidade é algo bem estressante, bem cansativo, né? Uma carga de trabalho imensa, coisas para ler, trabalhos para fazer, provas, luta para conseguir vaga de estágio, luta para conseguir monitoria ou para conseguir uma vaga em alguma coisa, ou concursos dentro da própria faculdade, o TCC em si, o trabalho de conclusão de curso, tudo isso e mais a insegurança que o universitário passa de, tá, vou me formar, será que eu vou ter emprego? Será que esse curso que eu estou fazendo vai me ajudar? Ele tem que correr atrás, ele tem que ir atrás das coisas. E tem que se destacar, né? Dependendo daquilo, da sua graduação, dependendo das notas que você tira, você consegue um avanço na sua carreira, porque tem jovens que querem começar já nessa carreira acadêmica mesmo. Então, termina a faculdade, já vai para o mestrado, termina o mestrado, já vai para o doutorado, e não para. É uma correria que não para. Também fora da universidade, porque o nosso programa ele é direcionado aos universitários, mas muita gente que nos assiste não está na universidade. Então, a gente traz os assuntos e temas que também interessam ao público em geral. Também eu observo isso, que está todo mundo muito cansado, está todo mundo como uma grande correria, e uma geração inteira, uma sociedade inteira cansada. Ninguém mais tem tempo, né? Todo mundo está exausto. Tem um escritor sul-coreano, o Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro, A Sociedade do Cansaço. Ele fez uma análise do que está acontecendo na nossa época, o que está acontecendo nessa segunda década aí do século XXI, ou terceira, né, que a gente já está, e o que está acontecendo. Né? E aí eu queria pensar sobre isso e pensar na questão da espiritualidade. Como a espiritualidade pode nos ajudar nessa nossa época de tanto cansaço? Como nós podemos entender esse cansaço à luz do Evangelho? Será que a palavra de Deus ela tem recursos para nos ajudar a lidar com essa realidade tão cansativa? Como é que a gente pode também desenvolver uma atitude espiritual de descanso? O descanso é um tema muito presente na palavra de Deus. Então, o objetivo desse programa é ajudarmos a gente, os nossos ouvintes, a nós nos entendermos sobre que sociedade de cansaço é essa, que geração cansada é essa, e o que Deus pode fazer por nós e como podemos ter ajuda para lidarmos e atravessarmos toda essa situação.
Muito bem, agora 3h14, né? Começamos então com essa introdução. E eu acho que a galera já vai se identificando, né, pastor, com o assunto, porque realmente a gente se pega a todo momento dizendo isso. Poxa, eu tô cansado, tô na correria, não deu tempo porque eu tô atarefado demais, não tá dando tempo pra nada, e enfim, eu acho que a galera já começa então a se identificar nesse sentido. Agora, Isso mesmo. essa geração, pastorzão, ela é realmente a mais cansada comparada com as outras? Isso. Então, vamos lá. Logicamente, cansaço sempre existiu, né? Quando a gente vai lá para o Gênesis 3, 17 a 19, repara que eu sempre volto no começo, né? Porque todos os nossos problemas, eles vão lá para o começo. Então, lá em Gênesis 3, 17 a 19, diz: E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então a gente vê aqui a consequência do pecado é a fadiga, não o trabalho. O trabalho já existia no Jardim do Éden, mas a fadiga, o cansaço, o esgotamento são consequências do pecado, são consequências do homem ter se desviado da vontade de Deus, e por isso a terra se tornou maldita, e por isso o homem ele trabalha com o suor, com o cansaço, com a frustração que vem diante disso. E ao longo da história, existem momentos e situações em que essa fadiga aumenta, em que esse cansaço se torna mais intenso, em que esse cansaço causa mais sofrimento. Um exemplo muito claro disso é do povo de Israel quando estava escravizado no Egito. Tá? Lá em Êxodo 3, de 7 a 9, a palavra de Deus assim diz: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então a gente já viu aqui que o cansaço é uma realidade da vida que aconteceu desde que o ser humano saiu do Jardim do Éden. Vimos que há períodos, há momentos em que pessoas ou populações são tomadas de grande cansaço, como no caso da escravidão, e que Deus ele se compadece. Deus se compadeceu dessa multidão, desse povo dele que estava sofrendo pelo castigo, sob o castigo dos feitores, e ele decide livrá-los, e ele fala: eu vou dar descanso a vocês, eu vou caminhar com vocês. Tá? É interessante a gente ver isso também em Tiago capítulo 5, versículo 4, sobre o trabalhador que é explorado, né? E o que Deus pensa disso, né? O texto diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus ele se importa, Deus não está indiferente ao cansaço do trabalhador. Tá, tudo bem, alguém pode dizer: ok, isso tudo são realidades que sempre existiram. Mas tem algumas características, Nayan, que são muito peculiares ao nosso século, à época em que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma ênfase muito grande em produtividade. Em todo lugar, sempre se fala sobre produzir mais.
produzir mais conteúdo, produzir mais ideias, produzir mais produtos. É a ênfase em produtividade, como se nós fôssemos máquinas que não param e não precisam descansar. O tempo todo tem uma cobrança externa e interna para produzir mais, para gerar mais coisas. As metas sempre vão aumentando. Antigamente, né, 50 anos atrás, 80 anos atrás, você chegava numa fábrica e você tinha ali a meta das coisas para você fazer, ou você tinha as horas que você tinha que estar ali naquela fábrica. E você ficava ali apertando o parafuso durante 8 horas, dava a hora do intervalo, você ia comer, dava a hora de ir embora, você ia para casa. E tinha o fiscal que ficava olhando você para você ver se você não estava enrolando, para ver se você estava realmente trabalhando. Havia trabalho? Havia trabalho. O trabalho era duro? O trabalho era duro. Mas tinha hora para acabar, né? Hoje em dia, a gente vive uma realidade que não precisa mais de capataz, porque a cobrança está dentro de nós. Eu mesmo, como trabalhador, eu fico me cobrando pela excelência, pela qualidade, né? Houve, na década de 80, o discurso da qualidade total, depois o discurso da excelência, né? E o discurso de sempre mais, sempre ir além, sempre produzir além. Isso foi introjetado dentro de nós e a gente tem uma necessidade emocional de se mostrar competente por meio do trabalho. O meu trabalho define o meu valor. Então, a todo momento, eu tenho que estar mostrando que eu sou genial. Não apenas competente, genial. Não apenas fazer o meu trabalho, mas fazer algo que deixe uma marca que as pessoas vão ficar, uau, que coisa incrível. O tempo todo mostrando uma excelência que nunca chega ao fim. É uma meta que, quando se chega na meta, se dobra a meta. Você está entendendo? Né? A meta sempre vai para mais longe. Tá? Uma pressão para deixar a sua marca e para mostrar o seu valor. Esse autor coreano que eu falei, que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, eu não li, mas eu dei uma pesquisada, e ele fala do excesso de positividade, que algumas pessoas chamam de positividade tóxica, né? É esse papo do coach. Sabe esse papo de coach? Olha para o espelho de manhã e diga: você pode, você é o campeão, você é o vencedor, tudo vai dar certo, você vai conseguir, né? Esse discurso motivacional levou muita gente, muitos jovens, a acreditarem realmente nisso, a acreditarem que tudo era possível e que, se alguma coisa não desse certo, é porque foi ele que falhou. Foi ele que não se empenhou o suficiente. Foi ele que não se dedicou o suficiente. Aquele papo de trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Mas peraí, você precisa dormir também, né? Então, livros que falam, acorda às 5h30 da manhã, porque isso vai revolucionar a sua vida. Então, tem todo um discurso aí de positividade, de produtividade. Tudo é comigo. Tudo é minha responsabilidade. Se eu não ganhar R$1 milhão aos 30 anos, eu sou um fracassado. Existe esse discurso aí na cabeça da juventude, na cabeça da geração Y. E isso gera vários efeitos colaterais. Além disso, né, tem o cansaço por estar conectado o tempo todo. As tecnologias que deveriam nos poupar tempo, porque o discurso 100 anos atrás era o seguinte: olha, com a tecnologia, com as máquinas, com a revolução industrial, as pessoas vão trabalhar menos. Porque se uma máquina pode fazer o trabalho de 10 trabalhadores, então o trabalhador vai fazer o seu trabalho e vai ficar o resto do dia pescando, lendo, se divertindo. Não é o que aconteceu, né? Se uma máquina faz o serviço de 10 trabalhadores, então hoje tem 10 trabalhadores fazendo o serviço de 100 pessoas, através das máquinas, através da tecnologia. Né? O patrão não abriu mão da possibilidade de ter 10 vezes mais lucro e dar descanso para o seu trabalhador. Hoje em dia, não há mais
a diferença, em muitos lugares, entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer e de descanso, porque o trabalhador está 24 horas conectado, né? O patrão, ele manda a mensagem de madrugada para o WhatsApp do seu empregado, solicitando alguma coisa, né? Há uma constante conexão. E tem vários distúrbios de saúde causados por essa hiperconexão, tá? A gente já falou algumas vezes sobre esse vício nas telas, o vício porque quando a gente se diverte com as telas, a gente trabalha com as telas, a gente se relaciona com as telas, e a gente até faz oração e leitura bíblica com as telas. E essa hiperconexão causa, né, sedentarismo, miopia, transtorno de desvio de atenção, depressão, dismorfia corporal e ansiedade, entre outros sintomas. A geração Y, essa geração que nasceu mais no final da década de 90, né, e vai até aí 2000, 2005, por aí, essa geração passou a infância ouvindo dos seus pais, que é a minha geração, né? Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu teria dito aos meus filhos: você é especial, você vai conquistar tudo que você deseja, desde que trabalhe duro. Eles ouviram isso e acreditaram nisso. Só que muitos estão descobrindo que isso nem sempre é verdade, né? Por quê? Porque Jesus ainda não voltou. Nós ainda não vivemos numa sociedade perfeita. O mundo ainda é injusto. Então tem gente que trabalha duro e se esforça e não consegue, e não chega lá. Então tem gente que está descobrindo isso agora, né, aos 35, aos 40 anos, e está frustrado. E tem gente que ainda não está descobrindo isso, está cansado, querendo chegar lá. Querendo chegar no milhão, querendo chegar no sucesso, querendo chegar na marca, né, deixar sua marca no mundo, e etc. Somado-se a isso, ainda na questão da conexão, até mesmo quando a gente está no lazer, a gente está trabalhando, você já reparou? Porque a pessoa, às vezes, ela está ouvindo um podcast, ou está lendo um livro, ou está assistindo uma série, não porque é o que ela quer fazer, mas porque aquele livro, aquela série, aquele podcast vai aperfeiçoá-la. Eu vou adquirir conhecimentos com isso, eu vou adquirir cultura, eu vou aperfeiçoar o meu eu, né? Ou seja, é mais trabalho. É um trabalho não remunerado que a pessoa está tendo, né? Isso eu li num dos artigos ali. É um trabalho não remunerado. Tudo isso gera um cansaço, tudo isso gera uma frustração, tudo isso gera sofrimento. O sofrimento de ter que estar no controle o tempo todo. Você tem que gerenciar a sua vida para que a sua vida seja uma mercadoria vendável. Você tem que ser um case de sucesso, você tem que ser um portfólio. A sua vida, ela existe para que as pessoas elogiem, para que aplaudam, para que você tenha portas de oportunidade. Sem falar no ativismo da igreja, porque a gente, como igreja, absorve essa cultura de desempenho, essa cultura de produtividade, essa cultura de trabalho sem descanso, e a gente absorve, e a gente passa a entender também que Deus vai cobrar de nós se nós não estivermos trabalhando 24 horas por dia no seu reino. E aí a igreja se torna mais uma fonte de trabalho, de estresse, de cansaço, porque eu tenho que estar o tempo todo gerando produtos, gerando coisas. Isso aí cansa, né? Então, sim, a gente pode dizer que mesmo tendo existido cansaço e trabalho nas gerações anteriores, a geração atual não está de mimimi. A geração atual não está de frescura, né? ou sendo frágil. Não, ela realmente está sob muita pressão. E quando eu digo geração atual, não são só os jovens, não, porque as outras gerações também estão envolvidas nessa corrida desenfreada, muitas vezes sem a gente nem saber atrás de que estamos correndo.
Agora, pastor, é interessante a gente também observar, assim, trazer essa observação que esse cansaço ele é mais mental do que físico, né? Ou não? É verdade, é verdade. Porque o cansaço físico, você consegue lidar melhor com ele, né? Por exemplo, um jogador de futebol, né? Ele está ali treinando as horas que ele faz e tal, parou, tem uma hora que o treino para, porque tem uma hora que o corpo não aguenta mais, chega. Então ele vai descansar, ele vai, a coisa é mais mais controlada, né? Um trabalhador da construção civil, né? O pedreiro, ele está trabalhando ali aquelas horas e acabou o expediente, né? O patrão ou quem está pagando o trabalho dele não vai ligar à meia-noite e falar: olha, você pode subir mais uns tijolos aqui? Não, é tudo muito delimitado. Por ser mais concreto, o cansaço é mais controlado. Então, tem a hora do trabalho, tem a hora do descanso. Não é? Mas o trabalhador, muitas vezes, que trabalha com a mente, as pessoas ao redor e até ele mesmo não sabem muito bem diferenciar o que é trabalho e o que não é trabalho. É o ponto, como eu falei, às vezes você está lendo um livro porque, né, vai ficar bem para o meu currículo eu ler esse livro de Camões, por exemplo. Aí eu estou lendo aquilo ali. É um aperfeiçoamento pessoal, mas é um trabalho. Então, esse cansaço é bem mais mental do que físico. E aí, naturalmente, o cansaço mental, ele também interfere no físico, né? Não tem jeito. Você Interfere no físico. O corpo sente Com também. certeza. Com certeza. Muitos colegas pastores com burnout, síndrome de burnout, né? Muita gente desenvolvendo vários sintomas do coração, fígado, no problema digestivo, problema de insônia, queda de cabelo, problema de pele. Tudo isso tudo vem do cansaço mental mesmo. Show de bola, 3 horas e 31 minutos aqui na nossa rede 316, 3h31. Temos. Eu quero ouvir dos nossos ouvintes, se eles estão concordando com isso, como é que é a vida deles, como é que é a rotina do cansaço, do descanso, se eles estão entendendo ou se eles estão concordando que essa geração realmente está cansada, né? E o que a gente pode fazer a respeito disso? Vamos participar. A gente recebeu aqui o áudio da Marta, lá de Gandu, vamos ouvir? Boa tarde, Nayan. Eu também tô aqui ligada, viu? Tô aqui na Livraria Pão da Vida, cadastrando um monte de livro bom que chegou aqui. Que pena que você mora longe da Livraria Pão da Vida. Então, tô aqui, tô pegada, viu? Mas tô ouvindo. Marta Cabral de Gandu, Bahia. Aí, ó, Marta já tá lá na atividade. Tá na atividade, tá incansável. Ei, Marta, um abraço pra você, minha irmã. O Marcos, a Helena, a Laura e o Cláudio também estão ligados com a gente lá de Lagoa Grande. Lagoa Grande que fica em Pernambuco. Isso mesmo. Obrigado, pessoal de Pernambuco aí, a família inteira acompanhando a nossa rede 316. Nós temos também aqui o Fabione, graça e paz, irmão Fabione, Primeira Igreja Batista em São José da Tapera, Alagoas. Devido à desobediência do casal no Jardim do Éden, veio as consequências. Aí eu vi o seguinte: por causa deles, todos pagam. Gostaria da explicação do pastor, por favor. Não que eu tenha dúvida da palavra de Deus, mas é um esclarecimento. E aí, pastorzão? É culpa lá de Adão e Eva? Na verdade, todos nós, toda a humanidade, estava em Adão quando Adão pecou. Então, não é apenas ele pecou e a gente paga o pato. O texto diz que todos nós pecamos. Em Adão, todos pecamos. Então, essa culpa ou esse delito que Adão cometeu, nós cometemos também. Todos nós nos rebelamos contra Deus. Todos nós faríamos a mesma coisa se estivéssemos no jardim. E todos nós viramos as costas para Deus e seguimos o nosso desejo em cada pecado que a gente faz. Então, em cada pecado que a gente faz, estamos repetindo e continuando essa rebelião de Adão. Então, não tem como a gente dizer que a culpa é dele só e Deus foi injusto em nos culpar. Não.
Todos nós estamos no mesmo barco. Maravilha. Bom, 3h34. Agora a pergunta é o seguinte, pastor Marcelo. A gente precisa aprender, ou reaprender, não sei, descansar, pastor? A gente precisa entrar nesse processo aí de aprendizagem, em tirar tempo para descanso? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto muito importante dessa discussão. E pode parecer simples. Tá cansado, descansa. Parece simples, parece simplório, mas às vezes muitas coisas mudam a partir da nossa mudança da nossa postura. Aquela frase, uma frase meio de estímulo ou uma frase motivacional que diz assim: tá difícil, está cansado, não desista, descanse, né? Tem um fundo de verdade, e é real, sim. Precisamos aprender a descansar. Nem sempre é tão simples. Às vezes não dá para descansar, né? Às vezes você está numa situação que você está cercado de todos os lados e as exigências acontecem, e se você parar, tudo vai desabar e não dá para descansar naquele momento. A Bíblia reconhece isso. E tem um versículo muito interessante que eu nunca pensei que eu fosse ler esse versículo ou aplicar esse versículo um dia, que está em 1 Coríntios 7:21. Diz assim: você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então, Paulo é acusado de ser escravocrata. Paulo é acusado de passar pano para a escravidão, mas não é nada disso, né? Paulo não queria iniciar uma revolução violenta que ia levar milhares de pessoas à morte, né? Por isso mas ele fala para o escravo que ele é livre no Senhor, e ele fala para o dono de escravo que o escravo que ele tem é irmão dele. Essas duas coisas são as sementes para a verdadeira libertação, como no final o Império Romano acabou abolindo a escravidão. Mas Paulo está dizendo aqui: olha, você é escravo, meu irmão, o que se pode fazer sobre isso? Mas se você puder fazer alguma coisa, não perca a oportunidade. Se você pode se livrar da escravidão, pule fora, né? Ou seja, Paulo reconhece que existe uma injustiça, existe um limite, uma limitação à liberdade que é injusta, reconhece esse fato, e ele diz: havendo a oportunidade, salta fora. Então, às vezes, a gente está numa situação de profunda opressão, que não dá para descansar. Mas se você tiver a oportunidade, aproveita. Se tiver a oportunidade de sair desse emprego que está te sugando, aproveita. Se tiver a oportunidade de você abrir mão de certas coisas, aproveita. Então, nem sempre dá, mas quando dá, é bom usar, né? A gente vê que muitas vezes o que acontece é que a escravidão está na nossa própria mente. Às vezes, o portão está aberto e as algemas estão abertas, e a gente escolhe ficar preso. Às vezes a gente se pergunta: não tenho escolha. Será que não tem? Às vezes a gente se acha que está numa situação que a gente não pode sair, mas talvez haja situações. Então é preciso entender e olhar com um olhar renovado, com um olhar mais atento para a situação ao nosso redor, né? Perguntas que a gente deve se fazer quando está cansado demais, sobrecarregado. O que é que está me levando ao me esforçar tanto? Por que eu estou segurando tantas responsabilidades? Quem é que está pedindo para eu abrir mão do fim de semana, para eu abrir mão da minha família? O que vai acontecer se eu descansar? O que vai acontecer se eu parar? O que eu estou buscando nesse trabalho incansável? Será que isso que eu estou buscando vale a pena? São coisas que a gente não para pensar, e às vezes só vai parar para pensar quando cai de cama. Às vezes a gente diz assim: não posso parar, não posso parar. Se eu parar, a firma vai quebrar. Se eu parar, a igreja vai quebrar. Se eu parar, essa família vai estar na miséria. Aí você para, não porque você quis, mas porque teve um infarte,
porque teve um burnout, aí você para no leito do hospital. Aí você parado percebe que a igreja continua existindo, a firma continua existindo, a família continua existindo. Então a gente para e pensa. É bom parar e pensar antes de ir para o hospital, né? Por que eu estou correndo tanto? Né? Quem que está me cobrando tanto? O que é que eu estou buscando? Será que isso vale a pena? Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 6 a 8, o autor nos diz o seguinte: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, essa é uma reflexão importante para todas as gerações, para jovens, para pessoas de meia idade, para quem está começando na carreira, para quem está no final, né? Tanto o trabalho quanto o descanso vem do Senhor, né? Tanto o trabalho quanto o descanso. A gente vê o mandamento lá de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu não sou sabatista. Eu não acho que a gente tem que guardar obrigatoriamente o 7º dia e não fazer trabalho nenhum no 7º dia, e se tiver um concurso público nesse dia eu não posso fazer porque eu estou em pecado. Eu não enxergo dessa forma. Mas eu também não sou como alguns irmãos que dizem: o sábado é uma lei do antigo Israel, é lei cerimonial, não tem nada a ver. Eu entendo que há um princípio por trás desse mandamento. Eu entendo que há um princípio de que precisamos descansar. A vida não é só trabalho, a vida também é adoração ao Senhor. É o Senhor que deu a vida. Então eu não posso trabalhar os 7 dias da semana. Eu não posso estar dedicado à minha profissão os 7 dias da semana. Eu tenho que consagrar um dia, eu tenho que respirar, eu tenho que descansar. E se descansar fosse fácil, não haveria necessidade de um mandamento, não é, Nayan? Tem muitos de nós, muitos cristãos, muitos pastores, que cumprem direitinho os outros 9. Né? Não tem imagem de escultura, não falam o nome de Deus em vão, não matam, não roubam, não adulteram. Né? Tá tranquilo, mas peca consistentemente e deliberadamente ao não descansar. Né? E aí, isso tem consequências. Né? O cansaço é um lembrete de que nós somos limitados. Nós não somos infinitos, nós não somos eternos, a nossa energia se esgota. Então, o cansaço nos faz lembrar disso. E o cansaço, como o medo, é útil. Né? Se a gente não tivesse medo, a gente morreria muito mais facilmente. O cansaço também é um lembrete. Opa, está na hora de parar. Opa, está na hora de descansar. O cansaço físico é muito mais evidente, né, do que o cansaço mental. Mas o cansaço mental também existe. A gente precisa aprender a viver esse ciclo de trabalho e de descanso, né? E não acreditar que nós somos super-heróis invencíveis, né? Não. Até porque você, descansado, vai mais longe. Você está numa longa jornada, numa longa caminhada. Se você para descansar e renovar as suas forças, você consegue chegar mais longe do que se você vai sem parar, até esgotarem as suas forças. Então, sim, precisamos aprender a descansar. Maravilha. Eu também penso dessa forma, pastorzão. Essa questão do sábado aí, não
precisamos levar aí ao pé da letra que tem que ser o sábado, né? Uhum. Mas Sim. tem que ter descanso, não tem jeito, velho. Se você. Sim. Até porque se você não descansar, você tá se destruindo, você tá se. Exato. Tá cuidando, né, do templo do Espírito Santo. É bem por aí. Uhum. Bom, a gente continua aqui então com a nossa próxima pergunta. Enquanto isso, a gente convida você para participar, para interagir. Pode ficar à vontade para deixar sua pergunta também, o seu comentário aqui no nosso assunto de hoje. Pastor, eu queria que você desse para a gente agora algumas dicas de como podemos descansar com qualidade. Porque Beleza. tem gente que dorme, por exemplo, né? Tem gente que dorme, mas não dorme direito. Não dorme É verdade. as horas que precisam dormir, acordam a todo momento, enfim. Como é que é esse negócio de descansar com qualidade? Você falou de dormir, eu acabei de descobrir hoje, dica Sim. fresquinha, eu acabei de descobrir com um estudante de medicina que o hábito de dormir à tarde não faz bem. É mesmo? Descansar à tarde, pegar... Não, tudo bem, um cochilo de 20 minutos de 20 a 30 minutos, tudo bem. Mas dormir à tarde, me separar para dormir à tarde, você vai prejudicar o seu sono da noite, que é o sono importante. Né? Então, uma dica que eu descobri. Agora, você chegar na sexta-feira, né, e desligar o despertador e acordar só no sábado, 2 horas da tarde, tudo bem, tá liberado, é bom. Né? Ele falou, estudante de medicina. Fala, um abração, Pedro. Então, a gente precisa intencionalmente separar tempo para o descanso e para o lazer. A gente precisa separar tempo, a gente precisa entender que isso é importante. Não para você se aperfeiçoar, né? Não para você ter o que conversar ou acompanhar o que está na moda. Você precisa fazer algo que não seja necessário, sabe? O seu lazer tem que ser algo que não é necessário, tem que ser algo que não é útil em si. Eu vou fazer... já sei, eu gosto de fazer pão, então eu vou fazer pão para a festa que vai haver. Se tem uma utilidade, já não é lazer, né? Se você vai fazer o pão para você comer o pão, beleza. Né? Se você vai fazer o pão porque deu vontade... Eu gosto de fazer pão, mas aí eu vou fazer pão porque na cantina da igreja vão precisar para a festa de não sei o quê. Se já é um compromisso, já não é lazer. Né? Uma coisa é você fazer porque você gosta, e aí, por acaso, tem o benefício de você comer o pão que você fez depois. Né? Mas você tem que fazer por você gostar e não pela utilidade que ele vai ter. Né? A gente desaprendeu tanto esse hábito de descansar que até o nosso lazer vira uma maratona. Já parou para reparar isso? Eu vou maratonar aquela série. Maratona é um exercício físico, né? Em que a pessoa corre 42 quilômetros. Né? E a primeira pessoa que fez a maratona morreu. A maratona física mesmo. E aí a gente usa isso para falar do nosso lazer. Ou seja, o nosso lazer é um trabalho. O nosso lazer é algo... se torna um esforço. Tá? A gente, muito no meio evangélico, muita gente se sente culpada quando não está fazendo nada. Quando não está fazendo nada útil. A gente tem aquela frase, vai fazer alguma coisa para agradar a Deus. Então a gente acha que Deus está se agradando de nós só se nós estivermos ocupados fazendo alguma coisa. A sociedade reforça esse padrão ao nos fazer sentir culpados. Eu não estou fazendo nada, poderia estar lendo aquela apostila. Não estou fazendo nada, poderia estar fazendo aquela anotação. Né? O ativismo eclesiástico trabalha com culpa. E a gente precisa, o remédio para isso é o evangelho. É a gente aplicar a nós mesmos doses diárias do evangelho. Está consumado. Jesus já fez a obra. Sou salvo pela graça. Sou aceito. Sou lavado pelo sangue de Jesus. Né? O Pai já me chamou para a festa. Eu não preciso trabalhar para ter acesso à festa, porque eu sou filho. Quando a gente não descansa intencionalmente,
o nosso cérebro busca formas de microdescanso, né? A procrastinação e a distração. Nosso cérebro está cansado. A gente não descansa intencionalmente. Então, o nosso cérebro vai procrastinando. A gente vai deixando para depois. Aí a gente se distrai. Aí aparece um vídeo de gatinho. A gente rola. A gente abre para ver uma coisa. Distrai. Kkk. Distraçõezinhas leves, momentâneas, que servem como se fosse você comer biscoito em vez de você comer uma refeição de qualidade. Né? Biscoito ou bolacha para os paulistas, né? Comer uma coisa que não tem valor nutricional nenhum. Assim é o descanso sem qualidade, o descanso não programado, o descanso da procrastinação, o descanso do joguinho, aquela coisa rápida para você se distrair um pouco, mas não é um lazer de qualidade. Então, na prática, vamos lá. Programe-se para se desconectar. Desligue o celular, coloque o celular no modo avião, vá para lugares que não tenha sinal. Separe-se um pouco, por um tempo, para você se desconectar. Saiba o que é que te dá energia, porque isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes a dica de lazer que funciona para um não funciona para outro. Às vezes a dica de lazer que funciona para o marido não funciona para a esposa. Para o pai não funciona para o filho. E vice-versa. Para algumas pessoas se energizam, né, lendo um livro. Se eu estiver num cantinho, sossegado, lendo meu livrinho, eu me renovo. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas é fazer esportes radicais. Vou descer de caiaque, a corredeira, uhul! Né? Para algumas pessoas, o que renova é estar rodeado de amigos, cheio de gente, batendo papo, isso alegra, isso descansa. Para outras pessoas, não. É estar sozinho, é estar no cantinho, né? Ficar de boa, dormir cedo. Vai variar de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, esse descanso pode ser até se envolver em algo que dá trabalho, se envolver em algum projeto, né? Construir alguma coisa, fazer algo, né? Mexer na moto, mexer no carro, fazer o esporte em si, fazer construir algo, cuidar de planta, pode ser, né? Se é isso que te satisfaz, se é isso que te dá prazer, leveza, se isso não é um peso para você, vai em frente. Nem sempre a melhor opção de descanso é a opção que está mais à sua mão para fazer. Às vezes você tem que pensar e realmente elaborar e ir atrás do descanso de qualidade para você. Né? Busque aquilo que te dá leveza e que te dá um sorriso no rosto. Essas são as dicas aí que eu posso dar para os nossos irmãos em busca de descanso de qualidade. Show de bola. Só frisar, galera, essa parada que o pastor Marcelo Santos falou é interessante demais. Esse lazer, né? Esse descanso, esse momento de distração tem que ser algo que você não vai estar produzindo, né? Você não vai tendo uma obrigação, né? É uma diversão mesmo, é um esporte, é um joguinho, enfim, isso aí fica a critério de cada um, daquilo que cada um tem prazer mesmo e gosta de fazer, mas que não seja um compromisso, né, pastor? Isso, senão, hoje em dia tudo vira projeto, né? Isso. Hoje em dia a pessoa vai ler um livro, aí, vou ler um livro, aí pronto, quero ler todos os livros desse autor e vou fazer um blog analisando criticamente. Pronto, virou trabalho. Tudo vira trabalho, né? Então né? Curte, apenas curte. Não precisa criar nada em cima, né? Apenas curte o seu momento, o seu lazer. Muito bem. Vou dar uma boa tarde aqui para minha irmã Alessandra Lasma, que está lá em São José dos Campos, em São Paulo, acompanhando a gente, né? Mandou aqui o banner pedindo oração pelos missionários lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Alessandra. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Temos também aqui o Marcos, cita para a gente Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o com todas as suas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. E aí ele ainda cita Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles.
Isso. Pode-se contar. Eclesiastes fala muito sobre o tempo. Né? Uhum. Eclesiastes fala muito sobre o uso apropriado do tempo, que há tempo para todas as coisas. Então, existe o tempo para você trabalhar, existe o tempo para você se envolver nos projetos, existe o tempo para você se dedicar, né? Porque depois que você morrer, você não vai fazer esses projetos que tem aqui na Terra. Mas também você precisa respeitar o tempo do descanso, porque senão você não consegue nem mesmo realizar os projetos que você tem para fazer. É isso aí. É o momento que você estiver trabalhando, trabalhe, né? Exato. É o momento de trabalho, é o momento de produzir, produza. Mas tem que ter um final. E desse final, aí, meu irmão, só no outro dia, só quando for, né, que tiver que trabalhar de novo. Não fique, né, tendo continuidade daquilo, não. É interessante a gente... Isso mesmo. Um salmo bem interessante sobre isso, né, é o Salmo 127, que fala que não adianta levantar de madrugada, dormir tarde, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem, né? Só que o amado do Senhor está dormindo depois de ter trabalhado. Exatamente. Ele trabalhou o dia inteiro, ele correu atrás, aí ele chega em casa e dorme. E enquanto ele dorme, Deus supre a necessidade dele. Então, as duas coisas andam juntas. Exatamente. O Crislânio Lima mandou aqui, ó. Manda um alô aí, garoto, Crislânio. E ele falou aqui, ó. Meu descanso é vendo um filmezinho na minha rede. Ei, bom demais. Bom coisa demais. Boa, coisa boa. Abraço, Crislânio. Deus te abençoe, meu irmãozinho. Bom, a última pergunta aqui, pastor, é o seguinte. É possível encontrar descanso mesmo quando não podemos mudar nossas circunstâncias, pastor Marcelo? Isso. Como a gente falou antes, né? Às vezes a gente está numa situação opressiva. Às vezes a gente está numa situação de emergência. Às vezes a gente está com pai ou mãe em hospital, tendo que revezar para ficar. Às vezes está numa situação como a dos nossos missionários lá do Sul, não é? Com essa chuva e os irmãozinhos da igreja desabrigados. Às vezes tem situações que a gente está num emprego que é opressivo, que é injusto, a gente não pode largar esse emprego, porque senão a gente não vai ter o que comer. Às vezes a gente precisa daquele emprego, daquele estágio, daquele suado dinheirinho. O que fazer? Aí entra a espiritualidade. Aí entra a tal da espiritualidade para uma geração cansada. Aí a gente volta os olhos para Deus, um Deus que está além das circunstâncias. Né? Em Isaías 40, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto ele mostra algumas verdades. Primeiro, ele mostra a realidade do cansaço. Ele diz que o cansaço existe, que até o jovem que tem força, que tem energia, até o jovem se cansa. Tem uma hora que o jovem se cansa, tem uma hora que o jovem não aguenta mais. O cansaço existe. Agora, ele também, e aí nesse cansaço, às vezes a gente se questiona, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se importa? Né? E o texto nos mostra a realidade de um Deus que não se cansa. Eu me canso, mas Deus não se cansa. Ele não se fatiga, ele não se esgota. Né? Ele não se surpreende. E aí Deus renova aqueles que esperam nele. Deus renova as forças dos cansados. Deus renova as forças dos que esperam nele. E aí tem essa ligação muito interessante entre descansar e esperar. A gente não gosta de descansar e a gente não aprendeu a descansar porque a gente também não gosta de esperar. Esperar é chato, esperar é frustrante, esperar nos deixa desanimados. Mas às vezes a gente não tem escolha, a gente tem que esperar em Deus.
é uma situação que não tem o que fazer. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E enquanto você espera, Ele vai renovando as suas forças. Ele vai renovando a sua energia nele. Tá? Em 1 Coríntios 15, 58, nós lemos uma coisa muito interessante, quando Paulo ele fala assim, falando sobre a ressurreição, né? E aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quando a gente tem um trabalho, mesmo cansativo, mas que esse trabalho tem um sentido, esse trabalho se torna menos cansativo ou a gente tem mais força para realizar o trabalho. O trabalho no Senhor não é vão porque existe a ressurreição. Paulo está falando aqui, olha, seu trabalho não é em vão, você vai ressuscitar, você vai ver o fruto do seu trabalho, então continue, persevere. Então, às vezes, a gente está numa situação desesperadora, uma situação cansativa, estafante, mas pensa no que você está fazendo. Tem sentido isso que eu estou fazendo? Se tem sentido, então isso renova a minha força. Em Hebreus 4, no livro de Hebreus, capítulo 4, nós vemos mais sobre o descanso do Senhor. Versículo 1 diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Versículo 3a: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E o versículo 9 a 11: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Deus aqui está falando que tem um lugar de descanso, que Deus já preparou um lugar de descanso, que assim como ele descansou de suas obras ao 7º dia, ele preparou esse lugar para o povo de Deus chegar. E esse lugar a gente chega, e é interessante quando o autor de Hebreus diz: esforcemo-nos para chegar nesse lugar de descanso. Quer dizer, você precisa se esforçar para chegar. Você precisa se esforçar para entrar no descanso. E como é que eu me esforço? E qual é o meio de eu chegar nesse descanso? É pela fé. Né? Os israelitas do Antigo Testamento não entraram no descanso de Deus porque não tiveram fé. Mas pela fé eu posso chegar, eu posso descansar, eu posso repousar das minhas obras. Né? E em Êxodo, versículo 33, versículo 14, quando Moisés está falando com Deus, e Deus falou que vai enviar um anjo para ir com eles, e Moisés diz: não, se o Senhor não for com a gente, nem nos faça sair daqui. E aí, em Êxodo 33, 14, Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Ou seja, é a presença de Deus que nos dá descanso. Quando entramos na presença de Deus pela fé, temos descanso. Quando cremos pela fé que o nosso trabalho não é vão, temos descanso. Quando olhamos para Deus, esperamos nele e reconhecemos que ele é o Deus que não se cansa, não se fatiga, encontramos nele um descanso. Essa presença é mais do que a ausência do cansaço. Né? Assim como temos paz em meio à guerra, temos alegria em meio à dor, assim também Deus nos renova as forças, mesmo estando nós cansados, mesmo as situações nossas não mudando. O Salmo 31 é muito lindo. Ele diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora
para sempre. Então o salmista está dizendo assim, olha, eu fiz a minha alma se aquietar. Eu fiz a minha alma ficar tranquila e por isso eu estou levando a minha alma para ficar no teu colo, Deus. Assim como uma criança desmamada, ou seja, não é a criança que está querendo mamar, que está com fome, berrando, né, querendo mamar o leite da mãe. Não, é a criança que já foi desmamada, ela só está curtindo o colo da mãe. Ela está ali repousando, ela está tranquila, né? Assim o salmista aquietou a sua alma e disse, Senhor, eu só quero isso, só quero ficar no teu colo, né? Aquietar a presença, aquietar a nossa alma na presença de Deus. E em Mateus 11, versículo 28, 30, você achou que eu não ia falar esse versículo? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala a todos os cansados, venham a mim. Vá até Jesus, está cansado, a situação está difícil, não tem perspectiva de mudança. Vai até Jesus, do jeito que você está. Entregue a ele o seu fardo. Senhor, está pesado demais, eu não aguento. Jesus diz, me dá. Deixa eu tirar o seu fardo, deixa eu tirar a sua carga, eu vou aliviar você. Tome o jugo dele. Ele vai trocar o seu fardo pelo jugo dele, o jugo da obediência, o jugo da submissão, o jugo de ser guiado por ele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. E isso nos faz lembrar do ativismo religioso. Se está pesado, meu irmão, não é o jugo de Jesus. Se está pesado, não é o jugo de Jesus. É o fardo da religião. Então vá até Jesus, entregue o fardo para ele, receba dele o jugo, né, e encontre alívio. Né? Encontre alívio para o seu cansaço. Só ele é que faz isso. Né? Jesus, Deus, própria Trindade, renova a nossa força, leva o nosso fardo e nos faz descansar. Amém, amém. É isso. Só estava faltando esse versículo mesmo para poder fechar. Só estava faltando ele. Isso mesmo. Tatiane chegou aqui, ó. Tatiane colocou assim: boa tarde, pastores. Que tarde abençoada. Grande abraço, ótimo final de semana. Feliz aqueles que esperam no Senhor. Colocou aqui a Tatiane. Obrigado, minha irmã, pela sua companhia. Ela é lá de São Paulo, José Bonifácio. Bom, então é isso. Mais alguma coisa para a gente fechar o assunto de hoje? Interessante demais. Tranquilo. Não, já finalizamos o nosso trabalho, agora podemos descansar. Você não, né? Ainda tem algumas horinhas aí de rádio. Muito bem. Espiritualidade para uma geração cansada. Foi sobre isso que a gente conversou hoje. Lembrando que todo esse conteúdo, toda essa conversa vai estar disponível daqui a pouquinho nas mais variadas plataformas de podcasts, também no nosso YouTube da Rede 316, né? Você pode já se inscrever em nosso canal e no site também da Rede 316 para você ouvir o conteúdo completo aí bem tranquilamente, beleza? Pastorzão, fala sobre o Somos Um para a galera que está chegando agora. Somos Um é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais para equipar e preparar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. Trabalhamos na área da evangelização discipuladora, defesa da fé, cosmovisão cristã e vida com Deus, com treinamentos presenciais, treinamentos em vídeo, artigos, roteiros de PGM, livro, roteiros para evangelização e também a nossa plataforma no YouTube, né? Temos um canal no YouTube, temos o nosso programa aqui e a nossa página somos no Instagram, @universitariosmissionários. Você pode nos seguir, você pode também entrar em contato para marcar uma visita à sua igreja, para um treinamento, para uma oficina ou um congresso.
sai tentação. É o tema da semana que vem. Maravilha. Pastor, um abraço, bom final de semana para você, tá? Obrigado mais uma vez. Para você também, querido. Um abração a todo o nosso Brasil. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.